Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado aí na nossa internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 11 de maio de 2020, uma segunda-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. O estresse é uma reação do corpo a situações prejudiciais, sejam elas reais ou percebidas. Quando você se sente ameaçado, ocorre uma reação química em seu corpo que lhe permite agir de maneira a evitar ferimentos. Essa reação é conhecida como luta ou fuga, ou a resposta no estresse. Durante a resposta ao estresse, a frequência cardíaca aumenta, a respiração acelera, os músculos se contraem e a pressão arterial aumenta. Você se preparou para agir. Essa é a forma como o nosso organismo nos protege do perigo. Estresse significa coisas diferentes para pessoas diferentes. O que causa estresse em uma pessoa pode ser de pouca preocupação para outra. Algumas pessoas são mais capazes de lidar com o estresse do que outras. E nem todo estresse é ruim. Em pequenas doses, o estresse pode ajudá-lo a realizar tarefas e evitar que você se machuque. Por exemplo, o estresse é o que faz você pisar nos freios para evitar bater no carro à sua frente. Isso é uma coisa boa. Nossos corpos são projetados para lidar com pequenas doses de estresse, mas não estamos preparados para lidar com o estresse crônico de longo prazo sem consequências ruins. Hoje no programa Falando de Vida, as principais reações do estresse. Ligue e participe! E nós vamos liberar o telefone 3954-3010 para você participar conosco, tá bom? E o nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. E quem vai nos auxiliar no tema de hoje é a médica psiquiatra, a doutora Úrsula Noleto, que já está conosco para participar conosco, ouvinte privilegiado. Doutora Úrsula, muito boa tarde, obrigado por estar conosco mais uma vez, hein? Boa tarde a todos, eu que agradeço. Nós que agradecemos. A gente falou no texto inicial de diferentes interpretações do estresse, mas a medicina tem uma única interpretação só, doutora? Então, as reações ao estresse, elas são consideradas transtornos psiquiátricos quando elas ultrapassam aquela questão de uma reação natural, né? Uhum. O estresse, na verdade, ele é uma reação adaptativa. Nós, diante de uma situação real estressante, nós temos determinadas alterações fisiológicas, né? Então, exatamente como ele falou, aquela reação de luta ou fuga, que faz com que nós consigamos lidar com aquela situação, né? Nos defender, né? Então, assim, a pressão arterial aumenta, há uma descarga noradrenérgica, quer dizer, o corpo é preparado para enfrentar aquela situação, né? Porém, quando isso ultrapassa essa reação normal, seja do ponto de vista de cronificar, ou do ponto de vista de mesmo agudo, mas que cause reações muito além daquilo que se espera, a gente considera um transtorno. De acordo com o CID-10, nós temos as reações agudas ao estresse e temos os transtornos de estresse pós-traumático, né? Que aí já é algo que é mais prolongado. As reações agudas ao estresse,
elas são consideradas assim, de 2 dias até 1 mês de reação, e muitas vezes a gente tem uma conduta expectante, porque diante de uma situação de estresse grave, normalmente a gente vai ter essas alterações fisiológicas, e nem sempre há uma necessidade de uma intervenção, por exemplo, medicamentosa. Já o transtorno de estresse pós-traumático, ele já é uma condição mais crônica, né? Então, ali a partir de 1 mês, você começa a ter sintomas que se cronificam e aí necessita realmente de um tratamento. Deixa eu até aproveitar, então, esse momento que nós estamos vivendo de quarentena e de pandemia, doutora Úrsula. Por exemplo, tem pessoas que terão situações mais agravadas, ou esse momento pode provocar um estresse agudo? Pode provocar um estresse agudo e também pode se cronificar, né? Pode até causar um estresse pós-traumático. Uma vez terminada essa situação, a pessoa pode continuar tendo reações, mesmo não estando diante daquela exposição aguda do estressor. Ah, perfeitamente. Então, a questão, o estresse, ele não é necessariamente uma situação de impacto que a gente percebe. A gente pode achar que nós estamos controlando a situação, mas ao longo do tempo a gente está sentindo mudanças no nosso corpo por conta desse estresse. Sim, sim. Num primeiro momento, como eu falei, é normal a gente ter algumas alterações fisiológicas para que a gente entre nessa situação de luta ou fuga. E o normal seria, ali a partir de algumas poucas semanas, a gente conseguir lidar com aquilo e o funcionamento orgânico voltar ao normal. Porém, isso pode se cronificar. A pessoa ali, depois de 1 mês, ela pode continuar tendo essas alterações fisiológicas, um aumento da frequência cardíaca mais constante, né, sentindo palpitações, ela pode desenvolver, eventualmente, crises de pânico, ela pode até desenvolver uma depressão também, e ela pode ter um sintoma muito comum, que é no transtorno de estresse pós-traumático, a revivescência daquela situação, através de pesadelos, através da sensação de estar voltando àquela situação de estresse anterior, como se estivesse vivendo aquilo naquele momento, né? Então, isso pode se cronificar, sim, né? A pessoa está vivendo isso agora, está vivendo esse estresse, porque ela precisa de uma reação de adaptação. Essa situação que a gente está vivendo não é uma situação esperada, não é uma situação habitual. A gente precisa mudar hábitos, né? Esses rituais de limpeza, de desinfecção, de afastamento social, são coisas que não estão, na verdade, não faziam parte do nosso dia a dia. E para algumas pessoas pode ser extremamente estressante. Pergunta chegando já pelo nosso WhatsApp, 97411-0125. Hoje conosco a doutora Úrsula Noleto, médica psiquiatra, hoje falando sobre reações ao estresse. Pergunta importante, e dado o momento, doutora, a pergunta é se o estresse baixa a nossa imunidade. Sim, o estresse crônico. O estresse crônico, ele baixa. O estresse agudo, quer dizer, eu estou diante de uma situação, por exemplo, eu fui assaltada agora, né? Então, assim, eu reagi àquilo, mas de repente daqui 1, 2 semanas aquilo já ficou lá atrás, eu já consegui mecanismos de lidar, mecanismos psíquicos, e não deprimi, não tive pânico, não tive um aumento da ansiedade crônico perante aquela situação. Ok, isso é um estresse agudo. Porém, o estresse crônico, ele pode baixar a imunidade, sim, pela secreção ali crônica contínua aumentada de cortisol. Então pode dar algumas reações físicas, e dentre elas a queda da imunidade aí a médio prazo. Então deixa eu aproveitar até para quem ligou o rádio agora, para a doutora explicar para a gente sobre o estresse crônico. Com quanto tempo se detecta que determina que há um estresse crônico, doutora Úrsula? Olha, o estresse agudo ele vai até mais ou menos 1 mês, então a partir disso a gente já considera cronificado, pode ser um transtorno de estresse pós-traumático, né, a partir desse tempo mais ou menos. Nesse de 1 mês ela já está tendo sintomas diferentes no seu corpo, né? Já, ela já começa a partir daquela reação aguda
né? Nem sempre o estresse crônico ele vem diante de uma reação muito catastrófica aguda. Às vezes é um estresse, aquele estresse do dia a dia, contínuo, pequeno, mas que vai aborrecendo, que vai trazendo consequências, né? Como pode ser também perante um estresse, uma situação aguda, uma situação de violência, uma situação de doença aguda, um acidente automobilístico, pode vir em consequência de estresses mais catastróficos também. Outra pergunta chegando aqui para a doutora Úrsula sobre estresse é se o nosso corpo ele dá alguns sinais. A senhora poderia falar de alguns sinais que são visíveis que nós estamos aí ou com o estresse agudo ou com o crônico? Então, o estresse agudo, ele é muito ligado a uma situação pontual. Então, o que a gente diferencia não é nem tanto a reação física, a reação do corpo em relação a isso. No estresse agudo, vamos exemplificar. Por exemplo, eu passei por uma violência, fui assaltada, alguma coisa do tipo. Então, naquela hora, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial, eu posso sentir as extremidades mais frias, por exemplo, uma sensação de desespero. Naquele momento, como uma reação mesmo de defesa, um recurso de defesa, né? Porque ou eu vou lutar com aquele assaltante ou eu vou fugir, né? Correto. Eu posso, de repente, ter uma reação inesperada, gritar, alguma coisa até que possa gerar algum problema ali naquela situação. Mas é uma situação de reação aguda. O estresse crônico, que pode advir de uma situação de estresse agudo, por exemplo, eu fui assaltada e de repente eu comecei ali depois de um certo tempo a revivenciar aquilo mentalmente, a ter pesadelos, a ter palpitações, a ter crises de pânico, como pode vir de situações, como eu falei, do dia a dia, de aborrecimentos, de irritações, questões de problemas familiares, financeiros, profissionais, etc. E isso, ao longo do tempo, eu posso começar a ter, por exemplo, uma cefaleia diária, principalmente ali no final do dia. É muito comum uma dor de cabeça em aperto, que seria o que a gente chama de cefaleia tensional, né, diária, dores musculares, principalmente em região cervical, região escapular, é muito comum, né, momentos de palpitação, né, uma sensação de aceleração da frequência cardíaca, uma diminuição da energia, né? Então às vezes a pessoa tinha uma disposição para fazer atividade física, deixa de ter, irritabilidade, a pessoa tende a se isolar porque se irrita facilmente com os outros, uma queda na imunidade, começa a pegar mais resfriados, por exemplo, às vezes pode começar a ter distúrbios digestivos, dor de estômago, diarreia crônica, alguma questão dermatológica, né, dermatites, enfim, o corpo vai dando os sinais, vai gritando em relação àquilo. Hoje, conversando com a doutora Úrsula Noleto, médica psiquiatra, conosco aqui, falando sobre reações ao estresse. Telefone 3954-3010, participação conosco. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Pois não? Pode fazer sua pergunta? É José de Arimateia? Aqui da paróquia de Santana. Qual que é a sua pergunta sobre o estresse, por favor, José de Arimateia? Minha pergunta é o seguinte, eu estive agora pela manhã aqui na agência da Caixa Federal para mim tomar conhecimento a respeito do ajuda emergencial aí, também dos juros aí de PIS aí, que eu tenho o meu PISinho aí na conta aí. E é o seguinte, a pergunta que eu quero saber é o seguinte, por que aqui na América Latina, ou melhor ainda, aqui no Brasil, se tornou, ou melhor, está se tornando tão estressante fazer a caridade, especialmente a caridade na verdade? Tá ok, obrigado pela pergunta então do José de Arimateia, perguntando aí se está sendo estressante exercer a caridade no Brasil diante dessa pandemia, doutora Úrsula. Ou seja, fazer caridade nesse momento todo estressa também?
Olha, é muito relativo, né? Eu penso assim, às vezes uma pessoa que já faz um trabalho filantrópico e neste momento está tendo condições dificultadas as suas condições financeiras, o que é muito comum, a gente vê muita empresa quebrando, muita gente ficando desempregada. Realmente você não poder manter seu trabalho de doação é um estresse, porque a pessoa já não tem recurso para aquilo. Mas se a pessoa tem recurso, eu entendo que fazer a caridade é uma mão, é algo de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que você dá algo para alguém, você também recebe por estar fazendo aquilo. Então, eu penso que, enfim, depende da situação, mas no geral, independente da situação, ter a condição de fazer caridade é um benefício de mão dupla, né? A pessoa que faz, ela sempre recebe. Então, isso, na realidade, alivia a gente do estresse, né? É um presente para a gente também, quando a gente pode, né? Doutora Úrsula, para fazer uma avaliação se o estresse é agudo ou crônico, somente um profissional ou através desses sintomas que a senhora passou para a gente consegue ter aí eu diria pelo menos um conhecimento? Não dá para ter um conhecimento, porque o que diferencia o estresse crônico ou o transtorno de estresse pós-traumático do agudo é basicamente a questão do tempo, né? Então, uma vez que você passa por uma situação estressante, você tem toda aquela cascata de reações, você está passando por um estresse agudo. Passou esse tempo aí, mais ou menos um mês, a coisa persiste, você tem ou um transtorno de estresse pós-traumático ou um estresse crônico. Então, o tempo é que define. A senhora falou também aí do estresse pós-traumático. Eu gostaria de entender um pouquinho do estresse pós-traumático. Se é pós-traumático, significa que o evento já ocorreu há um bom tempo e o corpo já sentiu o trauma. Por que nós temos reações depois do organismo da gente aliviar depois das ações? Olha, isso não é todo mundo que desenvolve, né? Isso depende de uma vulnerabilidade individual, genética, familiar, né? De todo o desenvolvimento, inclusive intraútero, de eventuais lesões que a pessoa tenha, cerebrais, enfim, de uma vulnerabilidade, né? Na realidade, metade da população já passou ou vai passar por alguma situação de trauma mesmo, né? Que seria configurado como estresse muito grande. Porém, só entre 15 a 25, só não, é uma porcentagem até bastante razoável nesse universo, mas enfim, de 15 a 25% é que vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? Isso tem toda uma explicação aí neuroendócrina, algumas pessoas são mais vulneráveis, do ponto de vista fisiológico mesmo, a desenvolver isso. E aí elas têm o desenvolvimento principalmente dessas situações de revivescência, né? A pessoa tem um estresse, um trauma, que é uma situação pontual ali, realmente de estresse agudo muito importante, como por exemplo uma violência sexual, outros tipos de violência, um acidente, alguma coisa nesse sentido. E quando isso acontece na infância, adolescência, isso tende a se agravar, porque é um momento mais sensível, né? E a pessoa vai ter essas reações de entorpecimento emocional diante daquela situação, vai se lembrar daquilo de uma forma muito recorrente, vai ter pesadelos recorrentes. Então, aquele momento que era para ter sido deixado lá atrás, ele passa a ser algo de convívio diário e que traz um sofrimento muito grande. Pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, da doutora Úrsula Noleto. Boa pergunta aqui, para destacar a partir de que idade a gente deve se preocupar com o estresse. Se já tem uma idade definida, ou por exemplo, se o adolescente ele pode ser diagnosticado com estresse, se tem estresse infantil. A pergunta é justamente sobre isso, doutora Úrsula. Olha, desde a infância, tanto o estresse agudo quanto o estresse crônico, ele pode se desenvolver desde a infância, né? Hoje em dia nós temos crianças, às vezes, muito sobrecarregadas, que muitas vezes demandam atenção e não têm a atenção que demandam.
acabam sendo muito terceirizadas, né? Então acabam tendo muitas responsabilidades, não tem um hábito de sono satisfatório, não tem aquele horário de brincadeira. Muitas vezes elas podem desenvolver estresse, e na criança muitas vezes a gente vai ver mais até sintomas físicos. Então aquelas crianças que às vezes desenvolvem uma queda de imunidade, que às vezes uma criança asmática que tem mais crises, né? Problemas dermatológicos, ou uma criança mais irritável, né? Então, na realidade, em qualquer idade. Porém, assim, com relação ao estresse traumático mesmo, a infância e a adolescência são períodos mais sensíveis, em que a chance de desenvolver um estresse pós-traumático perante uma situação de estresse agudo grave, como uma violência, por exemplo, a chance de desenvolver um problema maior é maior nesse período da vida. Hoje, falando com a doutora Úrsula Noleto sobre reações do estresse, a gente já conheceu um pouquinho o que é estresse, o estresse agudo e também do pós-traumático e o estresse crônico. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já com a doutora Úrsula Noleto, justamente para falar sobre como a gente pode se proteger ou minimizar, né, ou até chegar no estresse crônico, e quais são os mecanismos de defesa que a gente pode aplicar nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? Como é que a gente reage nesse momento, então, até para justamente não ter tanto um corpo estressado, né? Já já voltamos com muito mais para você. Até já! Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E hoje participando conosco o programa Falando de Vida, a doutora Úrsula Noleto, médica psiquiatra, hoje nos dando dicas importantes sobre reações ao estresse. E um dado importante que chega aqui, doutora, que o brasileiro de fato anda sofrendo muito com esse problema, e de acordo com o Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, uma pesquisa com 2.195 brasileiros entrevistados, 34% deles disseram ter um nível de estresse excessivo. Esse é um dado preocupante, doutora Úrsula? Sim, é preocupante, né? Tem alguma coisa errada, né? Esse estresse crônico, ele traz diversos riscos para a saúde, tanto mental como física, né? Então, é algo que vai impactar na saúde pública. Uhum. Nós estamos aí praticamente 60 dias dessa quarentena, pandemia no estado de São Paulo, e é um dos motivos que podem provocar aí o estresse, o agudo, até mesmo o estresse crônico e, como a senhora disse, até o pós-traumático. Como é que a gente pode minimizar esse impacto de informação, de situação e desse momento que nós estamos vivendo para a gente não ter aí um estresse diagnosticado, doutora? Olha, nesse momento, tentar se expor ao mínimo ao excesso de informações, né? Então, a gente está exposto, né, nessa era de internet, não só as informações que vêm da TV, mas as informações que estão acessíveis a qualquer momento do dia que estão ali na internet, né? E, inclusive, fake news e coisas que são plantadas para causar medo mesmo e pânico. Uhum. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender que a gente não precisa estar atrás disso, principalmente a pessoa que já está se sentindo mal em função dessa situação. Então, tentar ver isso o mínimo possível, né? Então, se fizer questão, ter um horário só ali, ver de manhã uma notícia, pronto, e acabou, e ter um controle em relação a isso. Porque eu percebo muito que as pessoas estão sendo muito impactadas por essas notícias, né? E chega um momento que começam a ter sintomas mesmo, né? A pressão aumenta, tem taquicardia, falta de ar, e começam a ter insônia, a passar a noite inteira pensando naquilo, com medo de morrer, com medo de ficar doente. Então, assim, nós estamos fazendo, né? Estamos orientados para fazer aquilo que é possível, né? As questões todas de afastamento social, uhum, de higiene. Então, assim, é o que podemos fazer. Você está
o tempo inteiro procurando quantas pessoas morreram, quantas estão doentes, isso não vai lhe ajudar em absolutamente nada, né? Uma coisa também que é interessante, mas eu entendo que as pessoas estão um pouco restritas no momento pela questão do isolamento social, é a atividade física. Mas se puder, mesmo em casa, fazer alguma coisa, né? A gente tem aí alguns vídeos na internet que ajudam, tem algumas aulas para ser feitas, né? Põe uma música, dança um pouco, ou mesmo só o fato de escutar uma música que se gosta, de uma leitura mais tranquila, né, que não seja a respeito dessa situação toda, porque não adianta você pegar um livro para estar lendo justamente sobre o que está acontecendo, né, de tragédia. Então, procurar manter a sua disciplina de horário de sono, de refeição, porque é muito comum as pessoas ficarem em casa e acordar a qualquer hora, e dormir qualquer hora, não ter horário para refeição, não ter horário para higiene. Então, assim, isso atrapalha o ritmo circadiano. Uhum. E a pessoa fica, e isso estressa também. Então é importante manter essa disciplina, né? Algumas pessoas estão fazendo home office, né? Então é importante que mantenha um horário, é importante que mantenha uma disciplina, até para poder manter o seu rendimento dentro de casa, que a gente sabe que se não tiver essa disciplina, o rendimento cai muito. Então, assim, a alimentação, as pessoas estão tendendo muito, pelo fato de estar em casa, a procurar guloseimas, né? Então, isso também é um outro fator que gera problemas de saúde, que aumenta o estresse. Então, você tem uma alimentação pouco saudável. Então, vamos procurar, além de ter um horário regular, ter uma alimentação mais saudável, nutritiva, sem exagero, compatível ali com a redução de gasto energético, né? Porque a pessoa não está saindo para trabalhar, a pessoa não está caminhando, a pessoa não está indo na academia. Então tem que haver uma compatibilidade entre essa ingesta e esse gasto energético menor. Ter momentos com a família, de contato mesmo, porque às vezes está todo mundo dentro de casa, mas está todo mundo ensimesmado ali no seu celular, vendo notícias, né? Ninguém olha para ninguém. Então, ter um momento, às vezes, que a família possa ter uma refeição junto, possa fazer uma oração junto. Então, assim, são coisas importantes, a gente restabelecer esse contato pessoal. A gente está distante das outras pessoas lá fora, a gente pode usar a tecnologia para manter esse contato, então fazer chamadas de vídeo, às vezes o avô, a avó está distante, não pode manter o contato social. Procure manter o contato com essas pessoas, de alguma forma, né? Então, assim, são várias coisas que a gente pode fazer no sentido de tentar manter a nossa saúde mental nesse momento, que é um momento angustiante mesmo. Em determinados momentos ficar um pouco mais angustiado, ficar mais ansioso, é o medo com relação à doença, é o medo com relação ao desemprego, uma série de coisas. A gente entende perfeitamente que nessa situação isso se estabeleça, mas o que não pode é virar um desespero e a gente estar procurando coisas que piorem esse desespero. Doutora Úrsula, quando se tem um diagnóstico do estresse agudo ou do estresse crônico, depois de fechar o diagnóstico, tratamento e a pessoa consegue uma recuperação, ela tem que estar sempre vigilante para que isso não volte? Ela está mais suscetível a ter novamente o estresse? Ou teve o equilíbrio, conseguiu a recuperação e essa recuperação é para sempre? Olha, em geral são pessoas realmente mais suscetíveis. Uma pessoa, por exemplo, principalmente que desenvolve um estresse pós-traumático, ela é mais suscetível a desenvolver isso em outro momento da vida. Então ela precisa ficar um pouco mais atenta, mas isso é uma atenção que qualquer um precisa, porque o estresse crônico é um mal muito frequente da modernidade, é uma das causas de depressão, né? Então a gente precisa estar atento em relação a esses hábitos, né? Que eu falei ainda há pouco, né? Então de manter atividade física, de manter um bom contato social, afetividade, de manter o lazer, de saber os seus limites. Eu estou passando, eu estou trabalhando mais do que eu posso, chega uma hora que você não vai suportar isso. Então a pessoa ter essa autocrítica
E quando não estiver bem, sim, procurar ajuda. Pergunta chegando pelo nosso WhatsApp. Olha que pergunta boa aqui. Quando se tem o diagnóstico do estresse crônico, significa que se abre um caminho para doenças como ansiedade e depressão, doutora? Sim, certamente. É um fator de risco. Não só para doenças mentais, como estresse, como transtorno de ansiedade, a depressão, o transtorno de pânico, como para doenças físicas também, né? O desenvolvimento de uma hipertensão arterial, agravamento de enxaquecas, por exemplo, distúrbios endócrinos, distúrbios dermatológicos, uma série de outros distúrbios, não só mentais como físicos. Uhum. Por exemplo, dentro da tua experiência, quando a pessoa procura tratamento num estresse que já vai chegar no diagnóstico de crônico, ela demora muito a perceber que alguns dos sintomas já fazem parte desse estresse crônico, doutora? Em geral, demora. Muitas vezes até anos, né? A pessoa vai tentando recursos próprios para lidar com aquilo, mas muitas vezes ela não percebe. E na maioria das vezes a pessoa vem procurar quando ela já está pelo menos um ano passando por essa situação. Olha só. Outra pergunta aqui chegando. Eu gostaria que a doutora Úrsula repetisse para a gente alguns dos sintomas característicos do estresse crônico que causa no corpo. Por favor, doutora. Dores musculares, principalmente em região cervical, região de ombro, escapular, lombar, cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça mais em aperto, aquela dor de cabeça chatinha, crônica, em geral, muito comum no final do dia, né? Alterações menstruais nas mulheres, né? Pode, às vezes, faltar a menstruação, ou vir mais de uma vez no mês, ou ter mais cólicas, por exemplo, né? Da queda de cabelo também, doutora? Queda de cabelo, enfraquecimento da unha, bruxismo. Então, às vezes, a dor de cabeça vem por um aperto aqui da mandíbula mesmo, né? À noite, às vezes, a pessoa não percebe, até durante o dia ela pode apertar também, é muito comum. Doenças dermatológicas, como dermatites, né? Que levam a pruridos, a feridas, né? Isso pode acontecer em qualquer parte, tanto couro cabeludo quanto o resto da pele. Enfim, uma série de problemas físicos, uma cronificação de hipertensão arterial, distúrbios digestivos, então a azia, sensação de empachamento, gases, diarreia, né? Uma infinidade de sintomas, na verdade. Aí vai depender da sensibilidade de cada um, né? Tem pessoas que têm o sistema digestivo mais sensível, outros têm o sistema cardiovascular, né? Outros, enfim, o sistema geniturinário, né? Pode, por exemplo, aquela pessoa que tem uma dificuldade em segurar a urina. Então, assim, uma série de sintomas. Além da queda da imunidade, né? A pessoa fica mais suscetível a ter resfriados e infecções em geral. Até voltando da orientação que a doutora Úrsula passou para a gente em relação às informações que a gente colhe nesse exato momento, ou seja, não significa que a gente vai ficar alienado às informações, mas o problema é como a gente absorve essas informações, né, doutora? Sim, como absorve, né, tanto a qualidade das informações quanto a quantidade, né? Tem pessoas que vão ver uma informação de manhã e não saem do celular até a noite. Né? Então estão sempre ele procurando cada vez mais, procurando doenças, informações, tragédias, número de mortes. Então, assim, você não precisa ficar completamente alienado, mas esse tipo de contato com a realidade passa a ser doentio. A forma de nós respirarmos também é um dos itens que a gente pode observar que alguma coisa está errada, doutora? Sim, geralmente as pessoas que estão ansiosas, né, estressadas, elas têm uma respiração mais rápida, né, aquela coisa que a gente chama de hiperventilação, né, então ela não respira profundamente, ela respira mais superficialmente, isso pode até gerar dores torácicas, abdominais também. Então, fazer atividades físicas que trabalhem a respiração,
ou mesmo praticar a meditação, em que você tem essa prática respiratória mais lenta, mais profunda, pode ajudar também. Bom, por exemplo, o estresse crônico não provoca irritação, não, né? Irritação? É. Sim, pode provocar, é muito comum. Aquela pessoa que fica mal-humorada cronicamente, irritada. Muitas vezes esse irritado crônico, ele já está desenvolvendo uma depressão. É muito comum na depressão a irritabilidade, né? Às vezes ainda está um quadro leve de depressão, a pessoa consegue manter suas atividades do dia a dia, mas é aquela pessoa que faz tudo com muito mau humor, que não consegue se divertir, que não consegue escutar um ruído que antes ela escutava, que estoura, né? Então, quando a pessoa começa a ficar muito irritadiça, né? Então o sinal amarelo acende. Doutora Úrsula, e como é que se trata a pessoa que é diagnosticada com estresse crônico? Então, primeiro a gente precisa ver a causa disso, né? É importante ver de onde está vindo, se é uma situação profissional, por exemplo, a pessoa está com um excesso de horas de trabalho, ou é um ambiente complicado, ou se tem um estresse pessoal, né, no sentido de problemas familiares, enfim, né, tem que ver qual que é o estressor e se trabalhar esse estressor nesse sentido. Por exemplo, se for uma situação de trabalho, olha, eu estou trabalhando X horas, não tenho horário para lazer, eu não tenho um horário adequado para dormir, eu não tenho um horário adequado para me alimentar, vamos nos organizar com relação a isso, né? Só para dar um exemplo, entre outras coisas, né? A pessoa, de repente, não tem um horário para fazer uma atividade física, vamos buscar isso, né? Vamos começar a mostrar para essa pessoa... Alô? Perdemos o contato? Perdemos o contato, né? Perdemos, mas dá para a gente fazer a ligação com ela de novo, né, Buim? Só para a gente fechar essas recomendações da doutora Úrsula Noleto, para a gente fechar o tema de hoje, falando de vida, falando sobre reações ao estresse. E ela nos deu dicas em relação ao estresse momentâneo, que é normal, aquele estresse que a gente vai tomar uma atitude rapidamente, esse é o estresse bom, mas também tem aí o estresse agudo, que já dura um pouco mais, e também o pós-traumático e até o crônico também. Só para fechar então, doutora Úrsula, para concluir as informações de como funciona o tratamento, por favor. Sim, a gente estava onde? Caiu a ligação. A gente estava em relação aí a buscar coisas boas para fazer também, né? Ah, sim. Então, na questão do estresse crônico, né? Isso. Então, a pessoa que não faz uma atividade física, não tem sua rotina, começar a inserir isso, né? Um hobby, né? A psicoterapia muitas vezes se impõe necessária aí para a pessoa aprender a lidar, né? Às vezes aquela pessoa workaholic, aquela pessoa que não se permite descansar, que não se permite ter um lazer, né? Então, são às vezes personalidades muito rígidas consigo mesmo, então é interessante procurar uma ajuda nesse sentido psicoterápica mesmo, para que a pessoa aprenda isso, né? Então, ter uma alimentação mais saudável, às vezes é aquela pessoa que nem senta para comer, que come fast food, aquilo ali causa problemas físicos, né, obesidade, hipertensão, diabetes, que são coisas que vão impactar também ali no estresse. Então, assim, na realidade a gente precisa estudar o que está acontecendo, porque se a pessoa está no estresse crônico é porque existe algum estressor crônico, né, que está fazendo com que ele fique daquela forma e ele não está tendo recursos pessoais para lidar com aquilo, né? Então, a pessoa que já ultrapassou aquela possibilidade de ter um recurso próprio, né? Por exemplo, uma atividade física, alguma coisa que possa minimizar isso. Então, ele já ficou doente. Então, a gente tem que buscar a causa. Bacana, então. Ou seja, é um trabalho multidisciplinar, né? Pelo visto, sim, né? Sim. Algumas pessoas chegam a desenvolver depressão, chegam a desenvolver transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, e até precisam ser medicadas também, muitas vezes.
Doutora Úrsula Noleto, médica psiquiatra, eu só tenho que agradecer a tua participação conosco aqui. Um grande abraço, muito obrigado aí pelo tema de hoje. Consequentemente, muitas pessoas acompanhando agora, falando de vida, vai refletir um pouco mais e procurar mecanismo de defesa, né, nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, um grande abraço, obrigado pela participação conosco no Falando de Vida, falando hoje sobre reações ao estresse, né? Então tem que, ou seja, a informação que a gente recebe, ou seja, o tanto de informação que a gente recebe, é importante a gente fazer aí um pente fino para que a gente tenha aí condições de vida melhor também quando sairmos desta pandemia. Conversamos hoje com a médica psiquiatra, doutora Úrsula Noleto, falando sobre reações ao estresse no Falando de Vida. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora a evangelização e a comunicação. Voltamos amanhã às 7h30 da manhã com o Jornal da Mensagem e depois amanhã no Falando de Vida, mais um tema importante para todos nós. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.